Todos nós conhecemos a ida do homem à Lua na década de 60, as missões Apollo, toda a investigação que foi feita posteriormente a isso, e hoje vamos cutucar aí a ferida, mexer num ponto que muitas pessoas não têm nem ideia, né, do que se trata. E para isso eu trouxe um grande pesquisador, Douglas, do canal Inteligentista. Eu acredito que vocês o conhecem, um canal muito bom. Depois eu indico a todos que se inscrevam no canal do Douglas. E ele fez um trabalho de investigação espetacular sobre esse tema. Será mesmo que o homem pisou na Lua? Será que aquela narrativa e aquela informação que foi passada para todos naquele período histórico da humanidade, que os Estados Unidos, a NASA, apresentou ao mundo a chegada do homem na Lua, foi realmente da forma como nos contaram e nos apresentaram? Então, é disso que nós vamos falar hoje. Um assunto polêmico, mas acho que vale a pena a gente investigar. Afinal, estamos todos em busca do conhecimento e em busca da verdade. Então, quero dar boas-vindas ao nosso amigo Douglas, do canal Inteligentista. Boa noite, Douglas, tudo bem? Bem-vindo ao canal. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui no canal do Rafael. Eu não conhecia o canal do Rafael e passei a conhecer, né, porque ele me chamou aqui para participar dessa live, o convite. Muito obrigado pelo convite. E, bom, estou muito feliz e vamos bater esse papo aí de um assunto bem interessante, muito relevante. Afinal, a NASA, ela está dizendo que em 2024 já vai colocar o homem de volta à Lua e vamos investigar se de fato o homem pisou na Lua, o que é que as evidências mostram. Eu sei que o pessoal aqui tem a mente aberta, é um público questionador, e eu vou mostrar muitas coisas que são, no mínimo, interessantes. Legal, Douglas. Fala um pouco da sua trajetória, como é que você chegou nessa pesquisa? Você é formado em física, parece, né? Fala um pouco dos seus estudos, do seu canal também, para o pessoal conhecer você um pouco. Sim, eu sou formado em Física pela UFBA, a Federal da Bahia, tenho bacharel e mestrado em Física, atualmente estou fazendo doutorado em Física Teórica. E, bom, como é que eu cheguei a duvidar da ida do homem à Lua? Eu sempre gostei bastante, desde pequeno, a questão de viagens espaciais. Nossa, aqueles filmes Star Trek, Guerra nas Estrelas, gosto bastante, assim, sabe? E sempre me interessei nessas questões. Eu acreditava que o homem pisou na Lua, até que, um certo dia, eu assisti um documentário onde o título era assim, ó, Nós realmente pousamos na Lua? E a partir dali, eu vi evidências que, assim, me surpreenderam, que esse fato do homem ter ido à Lua não é tão fato assim. Na verdade, tem muitos questionamentos. Então, esse foi a primeira vez que eu tive um encontro com alguém que fui exposto a uma informação contrária àquela que a grande mídia diz, que, né, é o oficial. E a partir desse documentário eu passei a pesquisar por conta própria, conheci o site A Fraude do Século, que é aqui do Brasil, onde também um cara fez uma pesquisa excelente em relação a isso, e fui juntando dados até que cheguei à conclusão, baseados nesses dados, nessas evidências, que foi uma farsa. Foi uma farsa. E eu decidi, então, divulgar essas informações, criei um canal do YouTube, e esse é um dos temas que eu abordo lá, a questão da ida do homem à Lua. Você trouxe todo um material hoje para apresentar para nós, né? Uma palestra sobre essa investigação, o que você encontrou. Acho que o pessoal vai gostar bastante. Então, o que você tem para iniciar aí, mostrando para a gente as evidências, né, dessa história que foi muito mal contada? Sim. Então, eu separei aqui, pessoal, alguns slides e vamos começar a nossa apresentação. Essa é uma foto icônica, né? Porque ela mostra que temos hoje muitos celulares, tecnologias que permitem com que nós possamos nos comunicar mesmo à distância. E em 2021, tá? Na época que eu fiz essa imagem foi 2018, mas hoje em 2021 o que é que acontece? Muitas vezes você perde sinal de celular, sendo que, bom, a torre está próxima e tal, acontece. Acho que todo mundo já presenciou por isso. E na questão da ida do homem à Lua, não sei se vocês sabem, mas
o presidente Nixon fez uma ligação direta da Terra até a Lua, que supostamente a Lua está em média a 384 mil quilômetros de distância, uma distância considerável, e essa ligação é uma ligação perfeita. Tem um vídeo disso, praticamente sem delay, sem ruído, sem interferência. Parece que o cara estava falando ali com o vizinho dele. Enquanto hoje, a gente às vezes tem dificuldade em certas ligações, certo? Com a tecnologia que temos hoje, lembre-se, a ida do homem à Lua foi em 69. Então, eu quero começar com um vídeo, que é o vídeo dessa ligação do presidente Nixon, tá? E eu quero que vocês prestem atenção na gesticulação, na conversa. Eu selecionei uma parte dessa conversa, dessa ligação que o Nixon fez para a Lua. Aí o Rafael vai mostrar o vídeo. For one priceless moment in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. One in their pride in what you have done, and one in our prayers that you will return safely to earth. Thank you, Mr. President. It's a great honor and privilege for us to be here representing not only the United States, but men of peace of all nations, and with interest and a curiosity and with a vision for the future. Honor for us to be able to participate here today. And thank you very much, and I look forward, all of us look forward to seeing you on the Hornet on Thursday. Pronto, é isso aí. Reparem que ele adota aquele discurso, sabe? Um discurso da maçonaria, que é aquele discurso de, bem, temos todos que nos unir. Claro que a união, em certo sentido, é bom, mas o que a maçonaria prega é uma união diferente. E desde aí você já vê um discurso, uma ideia muito ligada às questões maçônicas. Somos homens com interesse, nações pacíficas e tal. E eu vou mostrar para vocês que esse programa Apolo, a tal ida do homem à Lua, ela está recheada com maçonaria, tá? Então, além disso, a simbologia nos diz muita coisa. Note que o nome Apolo é o nome de um deus pagão, certo? Então, no mínimo, eu penso que isso deveria incomodar os cristãos. Afinal, nós estamos falando de uma nação, os Estados Unidos, que é uma nação protestante. O programa Apolo, ele é financiado pelo contribuinte americano, que em sua maioria é cristão, e vocês estão pagando para uma missão com o nome de um deus pagão, Apolo? Esquisito, não? Mas, além disso, antes da Apolo, a NASA tinha feito o projeto Mercury, antes do programa Apolo. E olha que simbologia, no mínimo, esquisita. Uma cruz invertida, aquilo ali parece 2 chifres. Vocês vão ver nessa apresentação que a NASA tem muito envolvimento com maçonaria e também com pessoas ligadas ao satanismo. E aqui nós temos outros símbolos de missões da NASA com nomes de deuses pagãos. Osíris, Ártemis, que supostamente vai ser a próxima missão que vai levar o homem à Lua. É uma deusa pagã, a irmã de Apolo, Gêmini e por aí vai. E aqui nós temos o nosso grande astronauta Marcos Pontes, né? Marcos Pontes, ele é um astronauta da NASA, o único brasileiro que foi ao espaço, na verdade, o único sul-americano que já foi até o espaço. E adivinha, pessoal? Ele é maçom. Olha só essa foto, ele participa de sociedades secretas. Ah, Douglas, você está falando contra os maçons e tal. Não é isso. A questão é que você tem que ligar como é que uma empresa americana, onde a grande maioria da população é cristã, não é maçônica, como é que essa empresa, os seus ícones, os seus astronautas estão recheados de maçons que não representam nem 2% da população americana? Ora,
porque é uma empresa muito ligada a coisas ocultas. Olha só, esse aí é o Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua. A gente vê aqui claramente que ele está fazendo uma simbologia do olho que tudo vê, que é uma simbologia maçônica ocultista. Ele já está velhinho aí, mas vocês vão ver na apresentação fotos do Buzz Aldrin indo até a Lua, supostamente, também fazendo símbolos maçônicos. E aqui nós temos um administrador da NASA, o Kenneth Kleinschnack, e note que ele está vestido aí com uma roupa maçônica. E esse cara, na época da missão Apollo, de 69, ele escreveu para uma revista, e ele basicamente confessou que o programa Apollo era um programa maçônico, era a era da maçonaria no espaço. Então a maçonaria, ela já conquistou a Terra, em vários sentidos, governos, políticos, forças armadas, e agora, com as missões Apollo, ela conquistou também o espaço. Eu vou mostrar ainda a citação desse cara aí para vocês. E olha, pessoal, você sabia que, além da bandeira americana na Lua, existe uma outra bandeira lá? Essa bandeira aí, a bandeira de uma loja maçônica, onde um mestre de uma loja maçônica entregou para o Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na Lua, e ele colocou lá essa bandeira na Lua também. Buzz Aldrin, um maçom, como a gente acabou de ver aqui. Também a maçonaria, para comemorar esse feito, né, ela lançou medalhas, moedas. Olha só que essa moeda diz: nossas bandeiras na Lua, e coloca o astronauta segurando a bandeira de uma loja maçônica na Lua. Acredite se quiser. E aqui temos uma revista de 69, onde aquele administrador da NASA escreve: através da placa lunar, a bandeira, o estandarte maçônico e os próprios astronautas maçônicos, a maçonaria já está na era espacial. Curioso, não? E temos aqui também selos de cartas com astronautas que são maçons, e você vê ali claramente o símbolo da maçonaria. Edgar Mitchell, um homem que supostamente pisou na Lua, está lá o símbolo da maçonaria, né? O esquadro e o compasso. O Gordon Cooper, que é considerado por muitos o maior astronauta da NASA, também você vê o símbolo da maçonaria ao lado dele. James Irving e o próprio Buzz Aldrin também. E olha só, pessoal, essa é uma foto do Buzz Aldrin indo até a Lua, e você vê aqui claramente que ele dá destaque para o anel, né? E tem um motivo para isso. Porque esse anel aí, no dedo dele, é um anel maçônico, é o símbolo da maçonaria. Tá? Então ele, em outras palavras, está dizendo: olha, isso aqui é uma empreitada da maçonaria. Tá? Não é do povo americano, os cristãos, não é, é maçonaria. Olha, e todos esses caras são maçons. Buzz Aldrin, da NASA, tá? Gordon Cooper e todos os astronautas muito famosos. Esses são os astronautas da NASA declaradamente maçons. John Glenn. O Gus Grissom era maçom também. É óbvio que a lista de astronautas maçons deve ser bem maior, se considerarmos os maçons não declarados. Outros astronautas da NASA, como Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogge, Vance Brand e Anthony England, são todos filhos de maçons conhecidos. Marcos Pontes, o único astronauta brasileiro que foi ao espaço, é também maçom. Pronto. Repare o seguinte, até o Neil Armstrong, o primeiro homem que pisou na Lua, não sei se vocês sabem, mas ele era filho de um maçom muito famoso, de um dono de loja maçônica, na verdade. Então você vê que esses caras estão, todos eles ligados à maçonaria. Por quê? É no mínimo curioso, né, que uma sociedade secreta esteja tão envolvida com um suposto projeto científico. Mas vamos lá.
E aqui eu quero contextualizar um pouquinho, né, a história das missões Apollo, qual era o momento da história em que isso aconteceu. Os Estados Unidos estava passando pela Guerra Fria com a União Soviética, tinha a crise dos mísseis em Cuba, né, que foi um dos grandes problemas da administração Kennedy, uma das grandes preocupações, e curiosamente, o presidente que tinha anunciado que o homem pisaria na Lua até o fim da década de 60, ele foi assassinado em praça pública, o John Kennedy. Tá aí a foto dele, né? E aí eu lanço uma pergunta. Será que ele sabia demais? Será que ele desconfiou que a questão da ida à Lua poderia ser uma farsa? E por que eu digo isso? Porque o Kennedy, pouco antes dele morrer, ele fez um discurso denunciando sociedades secretas, tá? Todo mundo sabe aqui, né, que o Kennedy morreu em praça pública, levou tiros na cabeça, né? E ele tinha dito, pouco tempo antes, que os Estados Unidos é um povo contra as sociedades secretas. Por que um presidente americano por que ele falou isso? Deve ter um motivo. E, bom, já que a gente aqui está no mundo das hipóteses, ora, eu hipotetizo que ele pode ter descoberto que a questão da ida à Lua não era possível. Nas missões Apollo, o computador que fazia todos aqueles cálculos de órbita, ajuste de velocidade, tudo aquilo que não deve ser nada fácil, não é nada fácil, na verdade, o computador de todo aquele foguete que programava, que fazia tudo isso, tinha apenas 32 kilobytes de RAM. Eu acho que o meu relógio digital tem mais memória do que isso, tá? E aqui eu selecionei esse vídeo onde o próprio Armstrong confessa esse detalhe. Apollo computer had 32K of fixed memory and 2K of erasable. That was it. No screen, no sound, no icons, no. É ridículo que esses caras pisaram na Lua com 32 kilobytes de RAM e hoje que a gente tem processadores muitíssimo superiores, temos dificuldade de voltar para lá. Por que não voltamos depois de tanto tempo? Já que esses caras foram com 32 kilobytes de RAM há mais de 50 anos. É algo para se pensar, certo? E aqui tem um astronauta da NASA, né? Que ele fez uma declaração num livro, onde ele basicamente diz que o módulo lunar, aquela geringonça que levou o homem à Lua, vocês vão ver, era algo muito frágil, tá? E que era cheio de problemas. E a gente vai ver aqui esses problemas. Aqui está o protótipo do módulo lunar, onde os astronautas testavam, tá? Aqui na Terra. E aqui na Terra, você conhecendo bem as condições, você tendo várias medidas de segurança, o que é que acontecia? Acontecia vários acidentes nos testes. Então, como é que algo que é cheio de acidentes nos testes foi super bem sucedido, 100% bem sucedido na ida à Lua, onde esses caras não conheciam bem como era a Lua, os caras não tinham, assim, noção de teste de como pousar isso na Lua, porque foi de primeira, eles acertaram de primeira, certo? E aqui eu selecionei um vídeo, onde esse vídeo ele mostra um acidente quase fatal, poucos meses antes do homem ir à Lua. Poucos meses antes, lembre-se, tipo assim, você está fazendo um projeto extremamente complicado e tudo tem que ser perfeito, certo? E poucos meses antes de você ir, você vai fazer um teste que deveria ser algo trivial, deveria ser algo fácil, e você quase morre nesse teste. Eu selecionei esse vídeo, tá? O Rafael vai reproduzir aí. E foi a uma altitude de 159 metros para simular um pouso na Lua. Até aí tudo bem, né? Mas vai piorar.
ele vai começar a perder o equilíbrio. Essa música não tem direito autoral. Tá tranquilo. Aos 70 metros, o simulador começou a balançar e cair rapidamente. Armstrong lutava para estabilizá-lo com a ajuda de jatos, mas eles não funcionaram como se esperava. Só uma pequena perda de equilíbrio já era. E ele sabia disso, tanto que ele se ejetou logo. Ele ia morrer se ele não fizesse isso. Agora imagine, se isso acontecesse na Lua, acabou, game over, tá? Então, aqui na Terra, onde tudo estava bem controlado, onde eles já tinham feito os testes, onde eles conhecem bem o ambiente, aconteceu algo assim? Como é que esses caras foram tão bem sucedidos na Lua? Assim, com um habitat, um ambiente que a gente não está, obviamente, acostumado com uma baixa gravidade suposta, né? Então, assim, acredita quem quiser. Outra coisa curiosa, esse acidente do Armstrong, ele foi 14 meses antes do homem pisar na Lua, Apollo 11. Mas, mais próximo ainda do homem ter pisado na Lua, tinha acontecido um outro acidente, apenas 7 meses antes. Então, pouco tempo antes do homem supostamente pisar na Lua, esses caras estavam tendo vários acidentes nos testes com os protótipos do módulo lunar aqui na Terra. E aqui, né, eu fiz uma pequena... um pequeno gráfico aqui mostrando algumas datas, né? Em 65, o teste com o motor do módulo lunar explodiu. Em 67, teve um teste que o motor pegou fogo. Em 68, como a gente viu, né? O astronauta dizendo que existia inúmeros problemas. Como é que esses caras foram à Lua em 69 com esse histórico de tantas falhas e problemas? E mesmo depois que o homem pisou na Lua, né, ainda estavam acontecendo problemas com testes no módulo lunar, como foi o caso aí do piloto Stuart Presence, em 71. Esse é o módulo lunar, né? Todo mundo aqui jamais viu essa geringonça em funcionamento. Ninguém nunca viu, na verdade, né? Ela só existe hoje em museus. E esse é um dos módulos aí que está em museus. É um protótipo, né? Não é um módulo real, mas que se assemelha muito bem a como ele era, pelo menos externamente. Cheio de papéis laminados. E eles dizem que isso aí foi para a Lua, que levou o homem à Lua. Tá? Como a gente já viu aqui, né, o Armstrong, ele declarou que o computador da Apollo tinha apenas 32 kilobytes de RAM. Isso aí, para mim, é uma demonstração clara que existe algo muito estranho que depois de 50 anos, com muito mais processamento, muito mais tecnologia, a gente não consegue voltar. E olha, eles querem que você acredite que aqueles 32 kilobytes de RAM tinha poder de processamento suficiente para fazer com que esses jatos aqui, eles, em tempo real, pudessem corrigir a órbita. Então, são cálculos extremamente complicados para um processamento tão pífio, né? E temos, além dessas evidências na própria TV, no próprio cinema, onde vários filmes nos dão dicas de que foi uma farsa. Essa é uma cena conhecida do filme Interestelar, onde o cara pergunta para a mulher: você não acredita que fomos à Lua? Porque a mulher dá a entender que o homem nunca foi à Lua, que aquilo foi uma farsa, né? E ela diz: eu acredito que foi uma bela peça de propaganda. E aqui eu quero comentar um pouco sobre o histórico das missões Apollo. A Apollo 11 foi a que levou o homem à Lua, o homem pisou na Lua. Mas antes da Apollo 11 tiveram outras Apolos, só que a Apollo 6, 7 e 8, ela fez as suas missões sem o módulo lunar. Ou seja, não testou o módulo lunar, que seria o principal dessa missão, certo? O cara saber pilotar essa geringonça do módulo lunar.
E nas outras missões Apollo, a 5, a 9, o módulo lunar só ficou na baixa órbita da Terra. Então, de todo o programa Apollo, eles querem que você acredite que a Apollo 11 foi bem sucedida com apenas um teste do módulo lunar na alta órbita da Terra, que foi tudo perfeitinho. Sendo que na Apollo 10, que teve esse teste na alta órbita, não aconteceu o pouso do módulo na Lua. Então, quando o Armstrong ele pousa na Lua com o módulo, aquilo ali foi de primeira, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. E eles querem que você acredite que foi tudo perfeito, sendo que, como a gente viu, aqui na Terra, os protótipos apresentaram muitos defeitos e acidentes. E aí uma pergunta, pessoal. Por que nós não voltamos à Lua? O que é que a NASA diz sobre isso? Estão preparados para a explicação da NASA? Eles basicamente dizem que nós não temos mais a tecnologia, que não temos mais os equipamentos para construir o módulo lunar, o foguete daquela época, que foi tudo perdido, tá? Não temos mais os moldes para os metais. É ridículo. Isso é ridículo, tá? A gente sabe que, em questão de tecnologia, as coisas só evoluem, só melhoram. Não existe isso de perder tecnologia. Então, essa é a desculpa esfarrapada que eles dão, porque a desculpa da questão do dinheiro ninguém acredita mais. Não falta dinheiro para os Estados Unidos realizar uma suposta missão à Lua, né? Os Estados Unidos tem muito dinheiro. Então, a questão não é o dinheiro. E a questão também não é que não tem tecnologia. Isso é uma conversa fiada, porque é uma farsa.